Senhor presidente, hoje venho aqui um assunto sobre a educação. Hoje tive acesso a um processo 23373 de 2021, que torna-se o concurso público da educação viável. Esse processo foi aberto no dia 19 de outubro de 2021, e esse processo já tramitou na casa ali. Hoje, ele estava na secretaria, na contabilidade, já foi feito o impacto, já foi encaminhado, hoje foi encaminhado para a Secretaria de Administração, deve passar pelo prefeito, enfim, tem todo um trâmite, mas eu trouxe esse documento aqui porque eu quero assumir um compromisso com a nossa população de, toda semana, Dudu, vou dar aqui a posição desse processo, porque, Saulo, é um assunto extremamente importante. Nós vivemos uma situação muito complicada na educação nesse ano. O prefeito Fernandinho Graça veio dessa pandemia, aí você pode até falar assim, podia ter feito isso antes, poderia, mas a gente vivemos um tempo que não estava previsto. Cada um, vamos dizer assim, se posicionou de uma maneira, uma coisa diferente que aconteceu com a gente. Mas o que está acontecendo não poderia estar acontecendo, o presidente. Da gente ter como pingo de mel hoje, e a verdade a gente precisa dizer mesmo, sou o líder do prefeito, mas a verdade a gente tem que trazer. Hoje nós estamos com 110 crianças lá sem aula. As mães estão me ouvindo aqui, já mandaram até um recadozinho na rede social, e eu estou com compromisso com eles, da gente poder suprir isso dentro de uma semana, no máximo uma semana e meia. A Mara vem chamando ali no processo seletivo, tenho certeza que nós vamos concluir. Parapiúna ainda fica difícil, porque muitos aqui que são chamados não aceitam ir para Parapiúna, aí você tem que fazer uma outra convocação, e até chegar naquela que tem uma disponibilidade de ir para o distrito. Mas é uma escola de excelência, então os pais dos alunos, para vocês terem uma ideia, no Rio Preto a escola está funcionando normalmente, mas eles preferem enfrentar esse problema, mas manter as crianças no pingo de mel, porque lá é um ensino de qualidade. E nós aqui do governo, nós aqui da Câmara, prefeito, secretária, nós temos que dar, vamos dizer assim, credibilidade a esses pais que estão acreditando na gente, então nós temos que demonstrar isso, David. Isso que aconteceu esse ano jamais poderá se repetir. A gente pode até aceitar devido a essa situação dessa Covid e tudo que aconteceu, mas é inadmissível as nossas crianças não estar dentro de sala de aula dentro do período letivo, Fábio Antônio. Então, a gente está trabalhando firme em cima disso. Hoje eu passei o dia na secretaria, tive com a Denise, tive com o prefeito, conversei com ele agora à noite, e a gente tem que buscar, Fábio Antônio, todas as formas para que a gente consiga colocar os professores na sala de aula, Ronaldo, colocar os monitores, enfim, preencher esse espaço vazio. Esse problema não é só nosso, não. O Colégio Arnaud Vieira do Estado está sem professor de matemática lá em Parapiúna. Estão substituindo um professor lá, estão com dificuldade. Mas a dificuldade do Estado é bem menor do que a nossa. Então, a gente vai acompanhar esse processo aqui. Toda semana eu quero dar uma posição desse processo, porque, Naldo, presidente Naldo, são 282 vagas diretas e 719, David, de vaga reserva. Então, a gente está falando aí no quase 1.000 empregos, sendo que em 2023, 2024, nós vamos ter muitas pessoas da prefeitura se aposentando. E a responsabilidade nossa, quando anunciamos isso aqui, Saulo, ela vai além do que a gente imagina, porque nós vamos ter um aumento agora dos 33%, vai ser um salário até razoável, não aquilo que precisa, mas um salário atraente, principalmente para quem está sem emprego. Tenho certeza que muitas pessoas vão buscar esse concurso, tenho certeza que alguns vão criar alguns cursos aí para poder preparar esses candidatos. Então, a gente vai movimentar a cidade. Mas precisamos, Naldo, presidente Naldo,
dar essa informação e concluir ela. Nós precisamos chegar no final do ano, e aí isso eu digo ao meu prefeito, Fernandinho Graça, nós precisamos chegar no final do ano com esse concurso pronto, para que a gente possa chegar em fevereiro, no primeiro dia de aula, Fábio Antônio. Você levantar a mão, o prefeito perguntar, tem alguma escola aí sem professor? Não, porque nós nos organizamos e planejamos. Então, se nós erramos, temos que pedir desculpa, porque a população é que está sofrendo, mas jamais persistir nesse erro. Porque eu digo, falei aqui na sessão passada, aqueles pais, aquelas famílias que têm mais uma condição, todos os seus filhos estão estudando nas escolas particulares, pagando 700, 800, mas aqueles que não têm essa condição, infelizmente, os filhos estão em casa. E é dever nosso resolver essa situação. Aceitar as críticas, escutar, entendeu? Entender que às vezes as pessoas até se exaltam, mas nós temos que buscar a solução. E hoje eu passei o dia trabalhando em cima dessa solução, trouxe esse processo aqui, vou falar toda semana a movimentação desse processo, até que a gente tenha o concurso, o chamamento, as provas, a liberação do resultado, depois a escolha, enfim, nós temos que nos preparar para que não aconteça mais, Saulo, em hipótese alguma, situação dessa. E não só o concurso de educação, a prefeitura precisa de concurso em outras áreas, porque a gente precisa, com esse concurso, presidente, aqui nós vamos salvar a pré-valência. E a gente, só que nós batemos ali também no limite prudencial, porque quanto mais gente você traz, a gente tem um limite lá de 54, a gente não pode chegar muito perto, por causa do Tribunal de Contas, e precisamos melhorar a nossa arrecadação para que a gente possa ter mais, fazer mais concursos nas outras áreas. Então, é uma luta nossa, que eu falo é de todos nós aqui, do presidente, nós vereadores, precisamos deixar a política de lado nesse assunto e fazer sempre, Dudu, o melhor para as nossas crianças, porque eles não vão reclamar, é os pais que reclamam. As crianças hoje, antigamente até não gostavam muito de ir na escola, mas hoje as crianças têm até vontade de ir para a escola, chega no dia, por que eu não vou na aula? Então é uma responsabilidade muito grande e nós temos que estar imbuídos. Se nós quisermos mudar a nossa cidade, primeiro item que nós temos que não podemos errar é nesse item aqui, educação. E quando o vereador Fábio Antônio, na sessão passada, disse que temos que buscar uma parceria com a Unifaa, eu acho extremamente interessante. Buscar uma parceria para qualificar professor, para ver como é que está o ensino, trazer novas metodologias. Nós temos que entrar nesse caminho, Dudu, mas entrar com força total. Confio no prefeito, sei das dificuldades que ele está vivendo, mas eu confio no Fernandinho. É um cara trabalhador, levanta cedo, corre atrás, às vezes tem as dificuldades dele pessoal, mas a intenção do prefeito é boa. Então, a gente tem que chegar para perto, às vezes, uns criticam, respeito quem critica, mas eu acho que a gente constrói mais, presidente, chegando para perto e tentando ajudar. Eu jogar pedra é fácil, mas você levantar o sujeito que está caído lá, pô, vai me sujar, o cara está sujo de sangue, o cara pode querer brigar comigo, é melhor largar de lado. Não, a gente tem que ir lá e tentar ajudar. Hoje, Valença precisa de ajuda. Então, senhor presidente, para me terminar, eu acho que os homens de boa vontade dessa cidade hoje, em prol dos valencianos, precisam se juntar e buscar solução para esses problemas que são graves, mas que vamos resolver. Obrigado, presidente.